Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia! Queridos, é um grande privilégio estarmos juntos agora para meditarmos na carta a Filemon e na carta aos Hebreus. Aqui com vocês o professor Fábio Machado e hoje estarei expondo a carta a Filemon e os capítulos de 1 a 4 da carta aos Hebreus. A linda carta dirigida por Paulo a Filemon não ocupa o lugar certo no Novo Testamento. Deveria ser colocada após a Epístola aos Colossenses, pois foi escrita ao mesmo tempo que ela. Tíquico carregou de Roma as duas cartas, aos Efésios e Colossenses. Onésimo, seu companheiro de viagem, recebeu do prisioneiro do Senhor esta carta pessoal a Filemon. Portanto, ela foi escrita ao mesmo tempo que a carta aos Colossenses, durante a primeira prisão do apóstolo Paulo, por volta do ano 61 ou 62 depois de Cristo. Nela, Paulo se apresenta como um preso de Cristo Jesus e saúda Filemon, seu amigo e companheiro na fé. Ele agradece a Filemon por sua fé e pelo amor que ele tem pelos cristãos. Então Paulo menciona Onésimo, um escravo de Filemon que havia fugido e se refugiado com Paulo. Paulo explica que durante sua fuga, Onésimo se converteu ao cristianismo e se tornou um servo valioso para ele. Paulo pede a Filemon que aceite Onésimo de volta, não mais como escravo, mas como irmão amado na fé. Ele sugere que Filemon deve libertá-lo e tratá-lo como igual, como um irmão na fé. Paulo oferece também para pagar qualquer prejuízo que Onésimo possa ter causado a Filemon e pede que Filemon o aceite como se ele próprio tivesse ido ao seu encontro. Já a carta aos Hebreus é uma carta anônima. Por isso, ninguém sabe com certeza quem a escreveu. Muito embora, em sua grande maioria, os estudiosos tendem a atribuir a Paulo sua autoria, e pela mesma razão de não sabermos a autoria, temos a dificuldade em datá-la. Acredita-se pelo seu conteúdo ter sido escrita entre 64 e 69 depois de Cristo. Mas esses, por assim dizer, detalhes não ofuscam a grandiosidade dessa maravilhosa carta. Hebreus nos dá uma visão maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Ele é revelado como Filho de Deus e Filho do homem, como herdeiro de todas as coisas, mais alto do que os anjos. Podemos traçar seu caminho de humilhação até a morte e o que foi realizado pela morte na cruz. Todas as bênçãos colocadas ao lado do crente são conhecidas em Hebreus. Mas, acima de tudo, a grande mensagem é o sacerdócio de Cristo. No capítulo 1, dos versos 1 a 4, o texto vai nos mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele inicia de forma brusca, dizendo que por muito tempo Deus falou muitas vezes e de diferentes maneiras ao seu povo escolhido por meio dos profetas. Mas agora, nesses últimos dias, ele falou com o seu povo por meio do seu Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem o Senhor criou o universo. O Senhor Jesus é o resplendor, aquele que irradia a glória de Deus, expressando de forma exata o ser de Deus, aquilo que o Senhor é. E sendo o Verbo de Deus, ele, com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois do Senhor Jesus nos purificar de nossos pecados, nos redimindo, ele sentou-se no lugar de honra à direita de Deus no céu, o que nos revela que o Filho é muito superior aos anjos e, como tal, ele herdou um nome muito superior ao nome deles.
Dos versos 5 a 14, o escritor vai continuar argumentando que o Senhor Jesus, o Filho, é muito maior que os anjos. Tanto isso é verdade que Deus nunca chamou um anjo de seu filho, porque o havia gerado, ou que seria pai e um anjo seria seu filho. Porém, quando ele trouxe o Senhor Jesus ao mundo, o Senhor ordenou para que todos os seus anjos o adorassem. Porém, a respeito dos anjos, o Senhor diz que ele os envia como ventos. Mas ao seu Filho, o Senhor Deus diz que seu trono permanece para sempre, que ele governa com cetro de justiça, que ama a justiça e odeia o mal. E por esse motivo, o Senhor o ungiu e derramou sobre ele o óleo da alegria. Além disso, Deus Pai afirma que no princípio, ele, o Filho, lançou os fundamentos da terra e com suas mãos formou os céus. E que, embora esses céus deixarão de existir, o Filho permanecerá para sempre, pois seus dias jamais terão fim. Deus, o Pai, nunca disse a nenhum de seus anjos: sente-se no lugar de honra, à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Pois essa é uma promessa que só pertence ao Filho, o Senhor Jesus. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que hão de herdar a salvação. No capítulo 2, dos versos 1 a 4, nós temos uma advertência contra a negligência espiritual. O texto inicia-se com: por esse motivo. Qual o motivo? O motivo de Jesus ser muito superior aos anjos. Por esse motivo, nós precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Pois se a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência foi julgada e recebeu o castigo merecido, será impossível escaparmos se negligenciarmos essa tão grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor Jesus e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram a mensagem diretamente dele. Além disso, Deus confirmou sua mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme sua vontade. Dos versos 5 a 18, nós temos Jesus Cristo, o Filho do homem, sua glória e sua salvação. Como não são os anjos que governarão o mundo futuro ou vindouro, e sim o Senhor Jesus, muito embora ele, o Filho de Deus, tenha se manifestado como homem e se esvaziado, como diz a carta aos Filipenses, Deus o Pai se importava com ele. E por ter se esvaziado por um pouco de tempo, ele se tornou um pouco menor que os anjos. Mas depois da obra da redenção, na qual experimentou a morte por todos, ele foi coroado com glória e honra. Além disso, ele também recebeu autoridade sobre todas as coisas, e nada, absolutamente nada, foi deixado de fora. Porém, é verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Porque Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória, ou seja, à salvação. E era apropriado que, por meio do sofrimento do Senhor Jesus, ele o aperfeiçoasse para conduzi-los à salvação. Dessa forma, tanto o que santifica como os que são santificados procedem de um só, Deus. Por isso, Jesus não se envergonha de chamar os salvos de irmãos,
Haja visto que ele proclamou e louvou o nome de Deus com seus irmãos. Portanto, como os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se fez carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder sobre a morte. Pois somente dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Porque também sabemos que o Senhor Jesus não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Por isso era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus, e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. E uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, ele é capaz de identificar-se com aqueles que são tentados e ajudá-los. No capítulo 3, dos versos 1 a 6, Jesus é maior que Moisés. Por tudo o que o Senhor Jesus se sujeitou e fez, os crentes que participam do chamado celestial devem considerar atentamente a Jesus, que foi declarado apóstolo e sumo sacerdote, pois ele foi fiel àquele que o designou, Deus Pai, assim como Moisés serviu fielmente a toda a casa de Deus. É fundamental, entretanto, afirmar que Jesus é digno de muito mais honra que Moisés, assim como uma pessoa que constrói uma casa merece mais elogios do que a casa em si. Deus é o construtor de todas as coisas. Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, e seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Mas Jesus Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa e a habitação de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Dos versos 7 a 19 do capítulo 3, nós vamos ver sobre o perigo da incredulidade e da dureza de coração. Por isso, por conta dessa esperança gloriosa, o Espírito Santo nos exorta a não endurecermos nosso coração, como os israelitas no deserto, que tentaram a Deus apesar de tudo o que ele fez por eles por 40 anos. Por isso o Senhor, como consequência da rebelião, jurou em sua ira, que jamais entrariam em seu descanso. Por causa disso, os cristãos devem tomar cuidado para que ninguém tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Além disso, que se exortem uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, ou seja, enquanto é tempo, para que ninguém seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Afinal, só nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Observe que os versos de 15 a 19, nós temos repetidas as mesmas argumentações dos versos de 7 a 11. No entanto, com suas respostas. E a conclusão do verso 19 é que o povo de Israel não pôde entrar no descanso por causa de sua incredulidade. No capítulo 4, dos versos 1 a 13, nós temos o descanso prometido ao povo de Deus. A promessa de que entraremos no descanso de Deus permanece. Por isso devemos ter cuidado para que ninguém pense que falhou. Porque essas boas novas foram anunciadas a nós, como a eles. E quem são eles? O povo de Israel. Mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram.
Com certeza nós, os que cremos, entraremos em seu descanso. Quanto aos demais, o Senhor disse: assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. Os irmãos podem dizer: mas como assim? Eu não entendi. O escritor diz que sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia, que diz: no sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho, ou seja, tudo o que Deus tinha para fazer, Ele já o fez. Por isso, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa de sua desobediência. Por esse motivo, esse Deus tão misericordioso concedeu outra chance para que entrem em seu descanso. E essa ocasião é hoje. Muito tempo depois da ocasião no deserto, o Senhor, por meio de Davi, repetiu as palavras já citadas, dizendo: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Pois se Josué, que como líder entrou e dividiu a terra prometida, lhes tivesse dado o descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso no futuro. Portanto, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Porque todos que entraram no descanso de Deus descansam de seu trabalho, da mesma forma como Deus o fez após a criação do mundo. E por isso, nós temos que nos esforçar para entrar nesse descanso. Mas se desobedecermos, como no exemplo anterior citado, nós cairemos. Agora nós temos uma citação da firmeza da palavra de Deus. E por isso devemos confiar tudo nessa palavra. Ele diz no verso 12: afinal, a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Pois absolutamente nada em toda a criação está escondido aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. Nos versos de 14 a 16 aqui do capítulo 4, nós vemos que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. E já que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, nós devemos nos apegar firmemente àquilo que nós cremos, pois Ele, o Senhor Jesus, como nosso sumo sacerdote, entende nossas fraquezas, pois foi aperfeiçoado através do sofrimento para nos salvar, como nós vimos agora há pouco no capítulo 2, e enfrentou as mesmas tentações que nós, entretanto nunca pecou. Portanto, nos aproximemos com toda a confiança ao trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for necessário. Meus irmãos, são maravilhosas essas 2 cartas. Mas um texto que realmente mexe comigo é o texto que diz que Jesus aprendeu obediência ou foi aperfeiçoado por seu sofrimento. Se ele, que não tinha pecado, aprendeu, se aperfeiçoou através do sofrimento, o que dizer de cada um de nós? Que o Eterno nos ajude a compreendermos a profundidade do que isso significa e que nos deixemos nos aperfeiçoar quando estivermos passando pelas provas e tribulações.
Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.